Formulário ajuda a detectar possíveis vítimas de violência doméstica. O programa Em Frente Brasil traz o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a Belém. Reeducação alimentar ajuda no controle do peso. Caixa Econômica realiza a conciliação para pessoas físicas e jurídicas renegociarem dívidas. O aumento de suicídio entre os jovens. O trabalho dos coleteiros da Fundação Nazaré de Comunicação. Como ficam as vias em Belém durante o período do Círio de Nazaré. As informações desta terça-feira sobre o Sino do Pará Amazônia. A missa dos comunicadores em preparação ao Círio 2019. Imagem peregrina visita a sede do governo do Pará. Na entrevista de hoje vamos falar sobre maus tratos a animais. Hoje é terça-feira, 8 de outubro, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre violência doméstica. O Ministério Público do Estado do Pará estuda a inclusão do Formulário Nacional de Risco e Proteção da Vida. O formulário tem 19 perguntas objetivas para avaliar o grau imediato de risco e ajudar autoridades que precisam pedir medida protetiva ou julgar o pedido. Uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público criou uma ferramenta nova para medir o risco imediato de violência doméstica. É o Formulário Nacional de Risco e Proteção da Vida, o FRIDA. É um formulário que foi desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, já baseado em experiências anteriores de diversos países, como Portugal, Espanha, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. E ele serve como um formulário para avaliar o risco que aquela mulher vítima de violência tem de sofrer violências de maior gravidade, focando principalmente na questão do feminicídio. O Ministério Público do Estado debateu a inclusão do formulário no Pará. Existe um caminho ainda a ser tomado, né? A verdade é que existe a necessidade de formulação de um termo de acordo entre o Conselho Nacional do Ministério Público, o próprio Ministério Público, o Poder Executivo, para que a gente possa disseminar esse formulário para todo o estado do Pará. Então, ainda tem um caminho, né, para que a gente possa tomar a aplicação desse formulário. Mas nós já entramos em contato, inclusive, com a Procuradoria-Geral de Justiça, para que a gente possa formular esses acordos e implantar imediatamente esse instrumento importante de proteção da mulher. As informações registradas no formulário podem auxiliar na criação de políticas públicas e na redução da probabilidade de reincidência da violência doméstica. Fundamentalmente, informações sobre a mulher, informações sobre o agressor, informações sobre a realidade, sobre as circunstâncias que estão envolvendo essa situação de violência. Perguntas do tipo se o agressor é dependente químico, se ele está em situação de desemprego, que é uma situação gravíssima que concorre para a violência contra a mulher, se ele é portador de arma de fogo, se, entre outras, contra a mulher, se ela tem dependência econômica, se existem filhos, se ela está em processo de separação recente, que também é um motivo que multiplica a possibilidade de violência. A ferramenta pode ser usada nos primeiros atendimentos às vítimas de violência em diversas instituições da segurança pública. Entenda-se que esse formulário não é para aplicação exclusiva do Ministério Público. Ele também é na delegacia de polícia, nos centros de referência, e isso vai ajudar fundamentalmente também na questão das medidas protetivas que são previstas na Lei Maria da Penha. Quando, por exemplo, a gente analisando a situação dela, a gente tem como aferir quais são as medidas mais adequadas àquela mulher. Né? Às vezes, existe a necessidade, por exemplo, da suspensão do porte de arma de fogo. E numa outra mulher, não existe essa necessidade. Às vezes, há a necessidade da suspensão do direito de visita aos filhos do casal. E, às vezes, não há necessidade. Então, isso também vai servir como um bom termômetro tanto para o Ministério Público quanto para o Poder Judiciário no momento que ele for analisar esse formulário.
18 pessoas foram detidas em uma fiscalização no projeto de desenvolvimento sustentável Virola Jatobá, em Anapu, no sudoeste do Pará, na noite desta segunda-feira. O grupo foi flagrado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e por policiais militares, desmatando e montando acampamento em área de floresta. Segundo o INCRA, o grupo chegou ao local escondido em um ônibus na noite de domingo. Os detidos foram apresentados na delegacia de Altamira e autuados por invasão e descumprimento de decisão judicial, já que alguns já haviam sido retirados do assentamento em uma operação de fiscalização ambiental em setembro deste ano. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, desembarcou em Belém na manhã desta segunda-feira. Ele veio acompanhar o andamento do programa Em Frente Brasil, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O município é o único da região norte a receber o projeto piloto do governo federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública desembarcou na capital paraense nas primeiras horas da segunda-feira e logo seguiu para a reunião no Palácio do Governo. Moro veio acompanhar o andamento do programa Em Frente Brasil, em Ananindeua, na região metropolitana. O município é um dos participantes do projeto piloto de enfrentamento à criminalidade violenta e é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ação conjuntas entre União, estados e municípios fazem parte do programa. Praticar abuso ou maltratar animais é crime. Embora seja um ato criminoso passível de reclusão e multa, isso ainda não intimida os agressores. Para abordar esse assunto, Priscila Pinheiro conversa com o diretor-geral da Delegacia de Meio Ambiente, Valdir Freire. Exatamente. O crime contra os animais, sejam eles domésticos ou não, tem se tornado corriqueiros aqui na região metropolitana de Belém. A gente vai conversar com o delegado Valdir Freire, que é o delegado-geral da diretor da Delegacia de Meio Ambiente aqui de Belém, para esclarecer algumas dúvidas. Delegado, muito obrigada pela sua participação conosco. O que é considerado maus tratos a animais? A gente vem acompanhando diversos casos de maus tratos, principalmente a cachorros, mas existem outros tipos de animais que são maltratados também e que é considerado crime? A Constituição Federal estabelece que o meio ambiente tem que ser garantido. Daí, em 1998, ser promulgada a Lei 9.605, e no capítulo dos crimes contra a fauna e a flora, nós temos, a partir do artigo 32, a tipificação de ações que se consubstanciam em maus tratos. Qualquer agressão que venha trazer um desconforto físico ou à saúde do animal, seja ele doméstico, silvestre, domesticável, qualquer tipo de animal. Especificamente, nesse capítulo, nós vamos ter essa proteção, trazendo uma sanção penal, uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção, e se esta ação de maus tratos resultar na morte, traremos um aumento de 1/3. Quais são os principais casos que a delegacia recebe? Bom, a sociedade ela se mobiliza muito rapidamente através das redes sociais quando os maus tratos se dirigem a animais domésticos. Mas temos muito também de animais de carga, animais silvestres também, que são impostos a grade, a cerca, cerceamento da sua liberdade, como os passarinhos, né? Os pássaros em geral. Então nós temos diversas modalidades e espécies de animais que são submetidos a maus tratos. Mas o animal doméstico, como o cachorro e o gato, traz um clamor maior da sociedade. A gente vem acompanhando esses casos desses maltratos dos animais, né, com tiros, com o animal sendo arrastado. Esses crimes, eles são geralmente denunciados pela população em geral? As pessoas vêm aqui, procuram a delegacia ou não? Ainda, o senhor falou que as pessoas se mobilizam, mas eles vêm aqui abrir um boletim de ocorrência? Olha, pelo fato de a vítima ser a própria coletividade, não é aquele animal em si, até por conta ele ainda é considerado objeto de direito, apesar de um projeto considerá-los como sujeito de direito, qualquer pessoa pode sim. O grande parceiro da DEMA é a comunidade. Porém, poucas pessoas se dirigem até aqui a delegacia para registrar a ocorrência.
mas pode fazê-lo por internet, através do nosso site www.policiacivil.com.br, pode pelo Disque Denúncia, artigo 181, pelo CIOP 190, pela própria DEMA na presença ou pelo telefone 3238-3132. Então, qualquer forma de comunicação, nós haveremos de fazer a busca dessa incidência. Existe uma penalidade, né? Mas a pessoa ela pode pagar fiança e ficar respondendo em liberdade em caso de maus tratos? Bom, maus tratos é considerado um crime de leve potencial ofensivo. Então não é afiançável, porque não tem nem estabelecido fiança para esses crimes. O que é feito, geralmente, a pessoa é submetida a um termo circunstanciado de ocorrência, assina o termo de responsabilidade para comparecimento ao juiz e colocada em liberdade, mesmo sem fiança. Não há essa situação. Pode resultar, após a condenação ou a transação penal, em pagamento de alguma multa ou mesmo de serviços comunitários por parte do acusado. Só para a gente encerrar, doutor, apesar de toda a fiscalização, todo o trabalho da polícia, né, da Delegacia de Meio Ambiente, esses crimes ainda continuam acontecendo aqui na cidade. Qual é a melhor forma de tentar erradicar esse tipo de crime por aqui? Educação, a partir da família. Esse ente que está se observando uma deteriorização. Então, a família, a partir da família. O pai que agride um cão, um gato, um animal na frente do filho, certamente essa criança vai cometer o mesmo crime. Então, na escola e na sociedade em geral. Então, nós precisamos ter essa consciência que o futuro das gerações são agora construído. O futuro é construído agora. Então, nós temos que preservar o meio ambiente com respeito ao meio ambiente, seja no animal, seja na fauna, seja na flora. Estamos aqui para esse fim. Então, preservemos o meio ambiente para que também tenhamos uma vida melhor no futuro. Certo, delegado, muito obrigada pela sua participação conosco. A gente conversou agora com o delegado Valdir Freire, que é o diretor aqui da Delegacia de Meio Ambiente, para esclarecer algumas dúvidas e principais preocupações sobre o crime contra animais, sejam eles domésticos ou silvestres. Eu volto com vocês aí no estúdio. No Amapá, diversas ações de saúde marcam a abertura da campanha Outubro Rosa na capital Macapá e em municípios vizinhos. A programação conta com ações educativas, blitz, oferta de exames como Papa Nicolau e mamografia. Priscila Pinheiro tem mais informações. A programação do Outubro Rosa em Macapá já está aberta e segue até o dia 25 desse mês. Mas outros municípios do estado do Amapá também estarão ofertando programações para as mulheres. Em Santana, haverá a programação da unidade móvel Sesc Mulher, que levará ofertas de exames. A carreta ficará estacionada na Escola Municipal Professora Gentila Nobre durante todo o mês de outubro. Já em Laranjal do Jari, a carreta do Hospital de Amor estará na UBS Beira Rio, ofertando exames para as mulheres, como mamografia e Papa Nicolau. As mulheres que quiserem participar devem levar cópia original do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. A programação segue até o dia 11 de outubro, lá nesta unidade. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. O Ministério da Saúde aponta em uma pesquisa que metade dos brasileiros está acima do peso. Para mudar esse quadro, a reeducação alimentar é o principal processo, pois permite que o paciente reavalie os hábitos e comportamentos diante da comida. Diferente das dietas radicais, a reeducação alimentar é baseada em uma melhora da relação com a comida. Em alguns casos, a mudança de estilo de vida vem acompanhada de problemas relacionados à saúde e à autoestima. Principalmente o psicológico, porque tudo na nossa vida está no nosso cérebro. Então, se a gente conseguir modificar esses hábitos com um processo a longo prazo, com certeza essa pessoa ela pode modificar diagnóstico de hipertensão, diabetes ou até mesmo a obesidade com o decorrer do tempo. E assim prolongar suas vidas na Terra. Perder peças no guarda-roupa e a fragilidade na saúde foram os motivos que fizeram com que a Juliana passasse a se alimentar melhor. Tudo começou, aquela velha promessa do final do ano, esse ano eu vou emagrecer.
Eu comecei quando eu vesti a minha primeira roupa e eu vi que eu não tinha, que a roupa não cabia mais em mim. Então foi aí que eu falei, não, eu vou mudar de vida, porque eu não tenho mais roupa. E mesmo assim, eu estava muito obesa, eu não tinha mais condições de andar. Eu andava com dificuldade, eu tinha dificuldade de respiração. Pequenos prazeres da vida eu já não tinha. Subir uma escada era uma dificuldade muito grande devido à obesidade. No início do ano eu estava com 94 quilos, então isso já estava me dificultando muito. Pequenas atividades, então foi aí que eu resolvi mudar. O processo para se alimentar de forma saudável é lento e requer paciência para mudar hábitos. Isso porque eles são construídos por meio da repetição. É um processo que de primeira ele é difícil, mas depois com o tempo a pessoa ela vai se acostumando, ela vai criando esses hábitos alimentares, incluindo alimentos como frutas, verduras, pelo menos de 3 a 4 vezes durante o dia, modificando carboidrato simples. Carboidrato simples é o arroz normal, arroz branco, o macarrão, o pão francês ou pão hambúrguer, que é o famoso careca, por carboidratos complexos, que eles vão conter ingredientes fibras, que vão ajudar nessa saciedade dessa pessoa, que vai ser diferente um pouco desse carboidrato simples. Incluir também as leguminosas, que são os grupos dos feijões. Você não gosta de feijão? Come ervilha, grão de bico, qualquer outro tipo de leguminosa e ter uma alimentação completa. A questão psicológica foi trabalhada com a Juliana. A engenheira entendeu que a alimentação que ela precisava para suprir as necessidades do dia a dia estava bem ao seu alcance. Primeiro eu entendi que eu não precisava fazer uma dieta restritiva, eu não precisava abrir mão do alimento de verdade. Eu comecei a entender que o meu corpo precisava não estava numa prateleira de supermercado, mas estava na feira. Eu comecei a pesquisar o que era o alimento, qual a necessidade de cada alimento, como aquele alimento vinha funcionar dentro do meu corpo. Em meio às diversas tarefas do cotidiano, muitas vezes a alimentação acaba não recebendo os cuidados que deveria. Além de uma rotina atarefada, alguns mitos podem atrapalhar uma refeição mais saudável. Para a nutricionista, um dos primeiros itens que devem ser desmistificados é a questão do preço dos alimentos. Se você for no supermercado, pegar um alimento industrializado, um exemplo que eu posso dar, um refrigerante, e tu fores comparar com uma saca de laranjas, vai ser mais barato. Uma saca de laranja é R$15, um refrigerante é R$8. E fora que o refrigerante ele contém muitos aditivos que eles vão ser prejudiciais à saúde, como açúcar, sódio e entre outros. E em relação à laranja, já vai estar disponível vitaminas e minerais e principalmente a fruta. Então a pessoa ela tem que fazer essa escolha inteligente. E assim também ela vai ter com mais frequência essa fruta na casa dela. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2017, 53% das pessoas estavam com excesso de peso e 45,8% praticavam atividades físicas de forma insuficiente. Em 2018, a Juliana pesava quase 100 quilos e em cerca de 6 meses eliminou 25 quilos, tudo com equilíbrio alimentar. Eu fui emagrecendo e fui começando a ver uma diferença no meu corpo. Eu fui percebendo que eu passei a ter mais saúde. Aquelas atividades que eu não conseguia fazer, hoje eu consigo executar com excelência. Só que a alimentação sozinha não faz efeito. Eu fazia o exercício, todo dia faço 1 hora de caminhada, porque a alimentação, o que a gente aprende com a reeducação alimentar? Que o exercício é fundamental. Existe uma parceria entre o exercício e a alimentação, para assim você conseguir eliminar peso com saúde. Começou ontem a Semana Caixa de Conciliação para pessoas físicas e jurídicas renegociarem contratos comerciais ajuizados com condições especiais. Cerca de 120 mil clientes de todo o país poderão regularizar seus débitos de forma facilitada, com desconto de até 90% para o pagamento à vista, além de outras condições que variam de acordo com a situação do contrato. Juliana Brito tem mais informações. A iniciativa tem como objetivo resgatar o poder de compra, pagamento e crédito dos clientes com a renegociação de dívidas através da conciliação, a forma mais rápida para todas as partes de encerrar um processo judicial.
Para fazer o procedimento, basta que o cliente que recebeu a carta convite da Caixa se dirija até uma das agências do banco ou então até determinadas varas da Justiça Federal até o dia 11 de outubro. Para conferir a lista completa de locais de atendimento, basta acessar o site caixa.gov.br/Você no Azul. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição o aumento do suicídio entre os jovens. O trabalho dos coleteiros da Fundação Nazaré de Comunicação. Como ficam as vias em Belém durante o período do Círio de Nazaré. As informações desta terça-feira sobre o Sínodo para a Amazônia. A missa dos comunicadores em preparação ao Círio 2019. E a imagem peregrina visitou a sede do governo estadual. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre um problema de saúde que afeta cada vez mais os jovens. O suicídio. No mês de setembro, muitas ações foram voltadas com o intuito de intensificar a conscientização da população sobre o elevado número de casos de suicídio no Brasil. O aumento de suicídio entre jovens é um fenômeno mundial que nos últimos anos vem causando crescente preocupação também no Brasil. O suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais e idades. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 90% dos casos está associado a problemas psicológicos. Existem várias origens, né, para uma depressão, várias origens para a gente poder chegar ao suicídio. Existe fator de risco, se você tem pessoas, por exemplo, que já se suicidaram em sua família, isso estimula, isso aumenta, né, o risco de alguma forma. A depressão pode trazer o suicídio, né? A depressão a gente costuma dizer que é uma visão disfuncional a respeito de si, a autoestima do mundo, a sensação de que nada dá certo e do futuro, né? Se eu não estou feliz comigo e com o mundo, por que eu farei planos para o futuro? Então toda essa mentalidade, essa visão e às vezes as questões orgânicas também, né? Os seus neurotransmissores, que são substâncias que te geram bem-estar, não estão sendo bem produzidos, podem te desanimar a um ponto de você chegar a esse ponto, né? De acordo com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, entidade que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, a pessoa com problemas psicológicos e emocionais apresenta sinais, como isolamento, o descuido da aparência e a piora no desempenho na escola ou trabalho. Por isso, o apoio da família é fundamental. De maneira muito significativa, o apoio, o suporte, buscar entendimento, conhecimento, não só julgar, né, mas ser apoio nessas horas. E às vezes a falta de apoio ela é reflexo da falta de entendimento a respeito da questão. Então busque se informar mais, estudar mais, buscar informação e com certeza você vai conseguir dar melhor esse suporte. Incentivar as pessoas a buscar ajuda é uma das formas de contribuir com a prevenção. Psicologia, sem sombra de dúvidas, para que a pessoa ressignifique esses pensamentos, né? A gente sabe que por trás de uma depressão, por trás de um suicídio, tem todo um pensamento disfuncional. A pessoa não está satisfeita com a sua autoestima, com as coisas que acontecem na sua vida. A gente precisa mudar a perspectiva dela, né? E psiquiatria, em alguns casos, caso ela tenha necessidade de intervenção medicamentosa. A campanha Setembro Amarelo foi criada em 2015 pelo CVV, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. O objetivo é promover a reflexão sobre o valor da vida. O Setembro Amarelo, né, são campanhas que a gente faz para poder conscientizar as pessoas a respeito do suicídio, como lidar com essa demanda, né, entender por que ela acontece, por que ela se desenvolve e contribuir com a sociedade de alguma forma com o entendimento que a gente tem, né, de saúde mental. E agora vamos falar sobre educação superior. A Universidade Federal do Pará abriu nesta segunda-feira as inscrições para o processo seletivo 2020, desta vez com cerca de 6.000 vagas em todo o estado. As vagas são divididas em 3 modalidades: vagas de ampla concorrência, vagas de reserva legal para pessoas que estudaram escola pública e vagas adicionais para pessoas com deficiência. Está mantido o bônus de 10% para os alunos que cursaram ensino em escolas públicas ou privadas de algum estado da região norte. Além de realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, os candidatos dos cursos de dança ou música devem fazer o teste de habilitação nas áreas. Para participar
participar do processo, os candidatos devem fazer as inscrições no site www.cepes.ufpa.br até o dia 1º de novembro. O pagamento do boleto vai até o dia 4 de novembro. Até esta sexta-feira, dia 11 de outubro, os manauaras poderão conferir gratuitamente a mostra de cinema irlandês. O evento ocorre esta semana no Cine Teatro Guarani, sempre às 7 da noite. Quem tem mais informações é Juliana Brito. A programação é composta por 5 produções irlandesas. A primeira delas foi exibida ontem, mas hoje tem mais. É a vez do documentário Em Nome da Paz, John Hume, na América. Na quarta-feira é a vez de A Viagem Camino. Na quinta-feira será exibido o drama Pevilaken, a Cigana. E na sexta, apenas uma vez. Lembrando que a programação é gratuita e ocorre até essa sexta-feira, sempre às 7 da noite, no Cine Teatro Guarani, que fica na Avenida 7 de Setembro, número 1546. Juliana Brito para Nazaré Notícias. Você já deve ter visto durante as romarias do Círio os chamados coleteiros. São 500 casais do Encontro de Casais com Cristo que se dedicam a acompanhar as procissões para ajudar a Fundação Nazaré de Comunicação a levar o Evangelho aos 7 estados da Amazônia Legal. Para falar um pouco mais sobre a importância desse trabalho, Juliana Brito conversou com o diretor espiritual do grupo. Então, para falar sobre a coleta do Círio, eu converso agora com o padre Josimar Santos, que é diretor espiritual dos coleteiros do Círio. Tudo bem, padre? Muito obrigada pela sua participação. Às vezes a gente vê os coleteiros andando no meio das procissões e a gente não compreende o que se trata esse trabalho. Conte um pouco para a gente qual a importância, e aí eu pergunto no sentido da evangelização dos coleteiros do Círio. Amados irmãos que estão nos assistindo em vossos lares, a grande expressão bela dos coleteiros é a dimensão da evangelização. Claro que estamos com o objetivo de arrecadar dinheiro para a evangelização através dos meios de comunicação aqui da nossa Fundação Nazaré de Comunicação. Este ano temos mais de 500 casais andando nas procissões, mas tem todo um enredo, todo um conteúdo muito tempo antes. Temos as nossas espiritualidades, formações, encontros motivacionais. Então, é o momento culminante de cada vez mais observamos que o ECC ele veio para somar. E esse somar é trabalhar justamente com esse encontro pessoal com Jesus Cristo e que vale muito a pena servir. Então, ao longo desse período, saem jovens casais correndo desde Belém a Ananindeua, depois de Ananindeua a Icoraci, e aí vai correndo atrás e pedindo tantas ajudas, porque eles têm no coração e sabem muito bem o objetivo culminante da beleza desses momentos, que é servir e pedir a oferta do povo de Deus que se encontra ao longo desses trajetos. Agora a gente sabe que quando a gente fala de Círio, todo mundo, tudo exige preparação. E a gente fala não só do corpo, mas principalmente do espírito, principalmente quem vai trabalhar no Círio. E o senhor citou um pouco dessa preparação espiritual que teve, que esse ano contou com uma participação especial, né? Sim, porque trabalhamos este ano alguns conteúdos diferenciados. Trabalhamos com as nossas regiões episcopais divididas, sobretudo nas espiritualidades, que começamos, sobretudo, em agosto. Aí tivemos a presença especial de Dom Antônio, que deu o encontro motivacional, motivando, dando apoio, força, coragem, para que esses casais que irão trabalhar não se esmoreçam, que não tem cara de peixe morto, como Dom Antônio falaria, mas que tem cara de cristão alegre, ousado, criativo, para poder anunciar. Então, tem tudo isso. Não é só para pedir o dinheiro, mas ao longo desse período nós também trabalhamos com o casal numa evangelização matrimonial. E isso ganha uma dimensão muito especial, porque a gente também fala de família, né? Sim, e a família é o coração da igreja. Como o Papa João Paulo II falava, que a igreja doméstica tem que ser salva. Portanto, esses momentos do Círio, que justamente Nossa Senhora também é mãe, também viveu em sua casa com São José e seu filho Jesus, e esse momento do Círio de Nazaré, além de ser o nosso Natal paraense aqui da nossa bela cidade, mas ao mesmo tempo é onde nós levamos o anúncio da palavra a cada encontro, cada casal. Por isso que a ECC é encontro de casais com Cristo. E esse momento também de espiritualidade leva
além de trabalhar, leva também a se encontrar pessoalmente com Jesus Cristo. Agora, a pergunta que não quer calar, porque o público de casa ficou alvoroçado para contribuir com a gente, para colaborar com a Fundação Nazaré de Comunicação, onde estarão os coleteiros? Primeiramente, e uma grande recomendação, não doe em qualquer lugar. Os coleteiros estão todos com as suas vestes e com seus crachás identificados, com as suas roupas vermelhas e com as sacolas, os pirulitos, tudo. Então, este povo, sim, vão estar ao longo dos trajetos, primeiramente na sexta até Ananindeua, que vão estar correndo atrás da Berlinda, atrás dos carros, mas é esse povo que você deve colocar a sua oferta. E eu lhe peço de coração sincero, vamos ajudar os meios de comunicação da nossa Arquidiocese de Belém, porque os nossos coleteiros estão em nome da Arquidiocese, em nome desta fundação, para que juntos anunciemos o Evangelho. E a sua oferta, ela é muito valiosa. A sua oferta, ela vai gerar muito mais recursos para que tenhamos aparelhos mais modernos, contratar mais profissionais qualificados também, e assim temos uma grade de grandes programas aqui. A sua oferta vai fazer toda a diferença. Ok, então, Padre, muito obrigada pela sua participação. Desde já um feliz Sírio, um bom Sírio e parabéns pelo trabalho. A gente precisa exatamente de pessoas assim, cheias de vida para trazer vida para a gente. Obrigado. Em nome de todo o Conselho Arquidiocesano, nós nos alegramos por esse trabalho. Vale a pena, quando tudo é para Cristo. Ok, então é isso. É a Rede Nazaré de Televisão no Sírio 2019. Hoje e amanhã, a unidade móvel da Fundação Hemopa está em frente à Basílica de Nazaré, na Praça Santuário, para fazer a coleta de sangue de fiéis que estejam de passagem pelo local. A ação faz parte da campanha Aumente a Corrente de Fé e Solidariedade, Doe Sangue. O Hemopa visa abastecer o estoque de sangue para atender cerca de 100 unidades hospitalares na região metropolitana de Belém, nesta época de festividade em que a quantidade da população triplica na capital. O atendimento acontece de 7h30 da manhã às 4 da tarde. As inscrições para o concurso público destinado ao cargo de docente efetivo da Universidade do Estado do Pará estão abertas até o dia 17 de outubro. O concurso destina-se ao preenchimento de 17 vagas para docente superior na classe auxiliar. Priscila Pinheiro tem mais informações. As inscrições para o concurso público de professor efetivo da Universidade do Estado do Pará segue aberta até o dia 17 desse mês e o pagamento do boleto da inscrição pode ser feito até o dia 18. Pessoas com deficiência ou insuficiência financeira podem solicitar a isenção da taxa até o dia 10 desse mês. As inscrições estão sendo feitas no site da instituição e são apenas 17 vagas. Priscila Pinheiro para Nazaré Notícias. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém irá fechar algumas vias da capital para as procissões da Trasladação e do Sírio. Vamos conferir. No sábado, dia 12 de outubro, pela manhã, serão fechadas as avenidas Nazaré e Presidente Vargas para motorromaria e as vias assim permanecem até o final da trasladação. Para evacuar a pista e dar segurança aos romeiros, a CIMOB lembra aos motoristas que não estacionem no trajeto da procissão. Quem permanecer no local terá o veículo removido para a área de estacionamento localizado atrás da sede da Prefeitura de Belém, no Palácio Antônio Lemos, e poderão ser resgatados por seus proprietários sem ônus algum. O tráfego será liberado na Avenida Generalíssimo Deodoro, no cruzamento com a Avenida Nazaré, na Travessa Quintino Bocaiúva para cruzar as avenidas Brás de Aguiar e Nazaré e na Travessa Padre Eutíquio com a Rua Gama Abril. A liberação não dará acesso ao percurso do Sírio, apenas as transversais para dar mobilidade ao tráfego. Os cruzamentos voltarão a ser fechados a partir da meia-noite do domingo, dia 13, nos preparativos para a grande procissão do domingo. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em municípios da Amazônia. Para a cidade
cidade de Ananindeua, a região metropolitana de Belém, a quarta-feira deve ser de tempo encoberto durante todo o dia. Não há previsão de chuva para o município. A temperatura varia entre 23 a 32 graus. Já em Bragança, Nordeste Paraense, a quarta-feira deve ser ensolarada durante a manhã, com previsão de tempo nublado para a tarde. A temperatura mínima pode chegar aos 24 graus, com máxima de 31. Em São Luís, capital do Maranhão, a previsão é de sol com nuvens ao longo de todo o dia, com tempo nublado também à noite. A temperatura varia entre 25 a 32 graus. Profissionais da comunicação paraense e integrantes do Encontro de Casais com Cristo participaram na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, aqui em Belém, da celebração em preparação à Quadra Nazarena. O SCC atuará na coleta do Círio 2019 em prol dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém. A celebração é o momento de abençoar os trabalhos dos profissionais da imprensa e dos casais que atuarão na coleta do Círio durante toda a Quadra Nazarena, que finaliza no Recírio. O Círio como um momento orante, um momento de fé, um momento em que somos chamados a darmos as mãos e a vivenciarmos esta fraternidade que nos une e que nos faz nos chamar de irmãos, e assim juntos crescermos na nossa caminhada, de maneira especial nossa caminhada de fé. A missa foi presidida pelo cônego Roberto Cavalli, cura da Catedral de Belém e diretor-geral da Fundação Nazaré de Comunicação, e concelebrada pelo padre Geucimar Santos, coordenador arquidiocesano do SCC. Na homilia, o cônego Roberto lembrou da importância do trabalho dos meios de comunicação na divulgação do Círio de Nazaré e chamou a atenção para a circulação de notícias falsas na internet. O Papa Francisco, por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Social, escreveu uma mensagem na qual destaco aqui um problema bem atual dentro da comunicação. São as chamadas notícias falsas ou fake news. Pontuando que é importante o comprometimento com a verdade. O Santo Padre lembra que as notícias falsas podem trazer danos para a sociedade, podem influenciar atitudes erradas, tendo por base que a informação recebida traz fundamentos infundados, com informações distorcidas ou até inexistentes. O Papa discorre que, ao reconhecer as notícias falsas, é uma tarefa muito difícil, dado a rapidez que as notícias circulam, fato que muitas vezes impedem que seja feita uma análise da notícia com cuidado para averiguar sua veracidade. E agora vamos falar sobre o Sino do Para-Amazônia, que continua as informações sobre a realidade amazônica. Os trabalhos desta terça-feira tiveram início na presença do Papa Francisco, com a oração da hora média. A reflexão foi proposta pelo arcebispo de Belém do Pará, Dom Alberto Taveira Corrêa. Em sua homilia, Dom Alberto refletiu sobre os sentimentos e necessidades do mundo atual, sobretudo no que diz respeito com a Amazônia e os que nela vivem. Muitos desses esquecidos, pobres e sofredores. Pessoas que a Igreja deve acolher para responder seus anseios, promoção dos direitos e dignidade. Dom Alberto lembrou ainda que o sínodo é o clamor de oprimidos, migrantes, órfãos e viúvas e de tantos inocentes que tiveram sangue derramado durante a história, e que os bispos são chamados a ser defensores, como foi pedido no rito de ordenação. Neste segundo dia de trabalho, alguns participantes têm a oportunidade de manifestar sobre a realidade local. Cada interessado em usar a palavra tem 4 minutos para defender o seu ponto de vista. Depois de 4 manifestações, haverá uma pausa para meditação.
E vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje falando do Círio de Nazaré. A imagem peregrina foi recebida nesta segunda-feira no Palácio do Governo, aqui em Belém. Os balões branco e rosa na fachada do prédio anunciavam que o dia era especial. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi recebida pelo governador do estado, Helder Barbalho, pela primeira-dama, Daniela Barbalho, pelo vice-governador do estado, Lúcio Vale, e pela esposa, Andréa Vale. Na ocasião, autoridades e servidores participaram de uma celebração presidida pelo padre José Ramos, superior da província norte dos Padres Barnabitas. Esta visita situada nesta semana que antecede o grandioso Círio é uma visita portadora de muitas bênçãos para o governo, no sentido de ser aquele que lidera a organização do nosso estado. Lembramos que faltam 5 dias para a grande festa da Rainha da Amazônia, o Círio de Nazaré, e nós estamos preparando uma grande transmissão das procissões com mais de 100 horas ao vivo para você acompanhar bem de perto a maior expressão de devoção no mundo. Nós estamos fazendo a nossa parte, faça a sua. Ajude-nos a transmitir o Círio 2019. Ligue 40 069211 ou 99315 5743. Faça também a sua parte. Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.